Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, prezados ouvintes, prezadas ouvintes. É com muito prazer que aqui estou, em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, para desenvolver o programa da tarde de hoje. Meu nome é Marco Aurélio e, com muita satisfação, pretendo desenvolver esse tema em louvor às mães, em homenagem a essa data tão especial que é o Dia das Mães. Antecipadamente, queremos agradecer à Rádio Três Rios, a sua direção, a todo o pessoal da técnica da retaguarda, que faz com que nossa voz possa chegar até você. Como sempre fazemos, iniciaremos com uma mensagem e logo em seguida nós iremos comentá-la. Mensagem essa que está no livro Cartas do Coração, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. O tema dela é o próprio tema do programa, em louvor às mães, e diz assim: o lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, é no coração das mães que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós, que abraçamos nas casas espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos, na boa nova do Divino Mestre, a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária. Não nos podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade terrena, recordando que todo misericordioso, quando se designou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através das suas mãos devotadas à humanidade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Vamos então fazer alguns comentários acerca dessa mensagem. Inicialmente diz aqui Emmanuel: se a criança é o futuro, é no coração das mães que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Mães, dá para perceber com essa mensagem de Emmanuel o tamanho da responsabilidade que vocês têm em mãos? Se a criança é o futuro, e é no coração das mães que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Não é segredo para ninguém a grande influência que as mães têm sobre os seus filhos, as suas filhas.
grande poder de influência que é capaz de fazer com que a influência positiva ou negativa exerça grande influência sobre o futuro dessa criança. Evidente que é necessário aqui nós levarmos em conta de que esta criança, quando adulto, ela terá o livre-arbítrio, ela terá a sua capacidade de decidir e a capacidade de escolha. O que Emmanuel nos quer dizer é que se a criança tiver, desde os seus berços, uma educação a lhe incutir valores, a lhe incutir as questões do bem, valores fundamentais à existência humana, é grande a probabilidade que essa criança no futuro vai fazer decisões acertadas. Ao contrário, se essa criança não tiver essa influência positiva, as decisões poderão ser equivocadas. Então, o papel da mãe é fundamentalmente estabelecer na criança esses valores, como a gente costuma dizer muito frequentemente, os valores de berço, que esses valores de berço possam ser cada vez mais positivos, cada vez mais influenciadores do bem. Diz aqui Emmanuel: compreender a gloriosa missão da alma feminina no seu erguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Eu sei que é meio chavão repetir isso, e que, principalmente nos tempos modernos, o papel da mulher alterou-se bastante em relação a essa época onde essa mensagem foi psicografada, que foi na metade do século passado, mas ainda assim não podemos nos furtar esse papel da gloriosa missão da alma feminina. Ou seja, não há um ser que reencarne no planeta que não venha através de uma mãe. Assim sendo, cabe à mãe essa gloriosa missão de fazer com que os espíritos que possam renascer possam vir e cumprir a sua jornada com êxito, com determinação. Continua Emmanuel: auxiliar o espírito materno no desempenho de sua tarefa constitui obrigação primária de todos nós. Se isso já era uma verdade, conforme nós dissemos na época que a mensagem foi psicografada, há coisa de mais de 50 anos atrás, que dirá nos dias atuais, onde o papel da mulher mudou muito na nossa sociedade. Na sociedade moderna, essa questão de que o homem realiza e a mulher inspira, a grande verdade é que isso já foi alterado ao longo dos tempos. Hoje em dia, o homem realiza e a mulher também realiza. Assim sendo, mais do que nunca é importante esse auxílio às mães para que elas possam educar os seus filhos. Afinal de contas, a mulher hoje ela precisa adequar-se ao seu tempo, mas ela não pode perder de vista essa questão de que a mulher é o ideal, a mulher é o santuário, a mulher inspira. Ou seja, o papel da mulher só foi acrescido de mais papéis, de mais necessidades, para que ela possa bem cumprir o seu desígnio na Terra. Assim sendo, mais do que nunca as mulheres necessitam de muito auxílio nesse cumprimento da sua missão terrena. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade terrena. Conforme já disse anteriormente, nenhum ser que está presente neste planeta, nenhum ser reencarna se não for através do ministério santificante da maternidade na Terra. Assim sendo,
louvemos as mães, louvemos esse papel preponderante. É sabido que muitas vezes as mães erram, é lógico que erram, afinal de contas, elas também são seres humanos assim como nós. Agora, uma coisa é certa, a intenção, pelo menos da grande maioria delas, é de acertar. A intenção da grande maioria delas é de dar aos seus rebentos, aos seus educandos, algo além daquilo que ela recebeu. Ou seja, há sempre uma intenção boa, embora muitas vezes a realização acabe ficando a desejar por N fatores. Creio que o mais importante dessa mensagem em louvor das mães é nós, toda a sociedade, especialmente a sociedade masculina, entendermos esse papel preponderante que a mulher tem nos tempos modernos. A mulher, além de ser mãe, ela é profissional, ela tem o seu papel de esposa, ela tem o seu papel de doméstica, ou seja, a mulher ela acaba exercendo multitarefas na nossa sociedade. Assim é importante que os homens ajudem na medida das suas possibilidades. Da mesma forma eu diria a vocês, mulheres, a vocês que são mães, eduquem seus filhos para esses tempos modernos. Eduquem seus filhos para ajudar as mulheres, se não agora, no futuro. Quer ver um exemplo? Um exemplo pequeno. A criança que desde pequena for acostumada, por exemplo, ao se levantar, a arrumar a sua cama, ele vai adquirir esse hábito. E adquirindo esse hábito, quando ele se tornar um adulto, quando ele for um marido, ele ajudará a esposa nessas tarefas domésticas, por exemplo, de arrumar o seu quarto quando ele se levantar. Se isso não é ensinado a essa criança desde tenra idade, fica mais difícil que na idade madura ele venha a absorver esse papel. Assim, mulheres, mães, eduquem seus filhos para que eles possam ser homens melhores no futuro, homens melhores para ajudar as mulheres, se não de agora, do futuro. Pensem nisso. Que nós possamos fazer sempre esse louvor às mães pelo seu papel, pela sua dignidade, por tudo aquilo que elas representam na nossa sociedade. Nós vamos agora a um momento musical para que a seguir nós possamos retornar fazendo alguns comentários à luz da doutrina espírita em relação ao papel da mãe, ao papel que muitas vezes as mães podem nos dar como exemplo. Afinal de contas, a grande proposta que o Cristo nos deixou é que nós pratiquemos o amor. Diz ele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas amai-vos como eu vos amei. Então, o que o Cristo quer da sociedade humana é que haja a preponderância da lei do amor entre elas. E creio que nada na Terra exprime melhor esse amor que o Cristo nos pede, que não seja o amor materno. Vamos ao momento musical e em seguida retornaremos para comentarmos um pouco mais sobre a lei do amor. Não buscar de emoções, trocar vidas por ilusões, viver no embalar das paixões,
sufocando a razão, a rasgar o coração. Sofrer uma perda querida, sentir solidão de uma vida, buscar um rumo diferente, um caminho pra frente no apagar das paixões, e ir na conquista maior, seguir a juntar afeições, amar sem cobrar atenções, querer sem prender corações, e ao acender nova chama, sentir que o coração já ama. Amor sem algema, sem posse, amor que a alma enobrece. Na conquista maior, seguir a juntar afeições, amar sem cobrar atenções, querer sem prender corações, e ao acender nova chama, sentir que o coração já ama. Amor sem algema, sem posse, amor que a alma enobrece. Esta música que nós acabamos de ouvir tem como título Trajetória de Amor. Trajetória esta que é ou deve ser cumprida pelas mães, e assim o é pela grande maioria delas. Como dissemos anteriormente, nós falaremos agora um pouco sobre a lei do amor segundo a doutrina espírita. Por que nós falaremos isso? Porque talvez o amor da mãe pelos seus filhos seja a grande inspiração, o grande exemplo, a grande orientação que nós humanos temos na face da terra para que nós possamos colocar em prática e exercê-lo não apenas em relação aos nossos familiares, mas em relação a toda a sociedade, a todos os nossos companheiros de jornada. Afinal de contas, é isso que Jesus nos recomenda: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no amor está a solução. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo,
nós temos um capítulo que fala especificamente sobre a lei do amor. E os Espíritos nos diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Que os Espíritos nos afirmam o seguinte, que o homem, num primeiro momento, lá quando foi criado, segundo a doutrina espírita, todos nós somos criados simples e ignorantes, e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos chegando perto aos estágios da perfeição. Quando nós somos criados simples e ignorantes, apenas instintos trazemos conosco. À medida que vamos nos depurando, à medida que vamos evoluindo, o sentimento do amor vai brotando e com isso o progresso vai se estabelecendo. O ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É importante nós citarmos que originalmente, lá quando Jesus nos falou, e na língua dele, a palavra amor, ela tinha um outro significado, ou melhor, existiam várias palavras para traduzir o amor. O amor que Jesus nos recomenda é o amor ágape, que, se a gente for traduzir para a nossa linguagem, seria muito mais a questão da caridade, do servir, do ajudar. É esse o amor ágape que Jesus nos recomenda. Porque além do amor ágape, nós temos o amor eros, que é o amor que nutre, por exemplo, entre homem e mulher, que está muito ligado à questão da sexualidade. Nós temos o amor filia, que tem a ver com essa questão do amor dentro da parentela, o amor entre os membros de uma determinada família. Então, o que Jesus recomenda para nós é o amor ágape. É esse amor no sentido de ajudar, de praticar a caridade como ele nos recomenda. E quando nós falamos em caridade dentro da doutrina espírita, é necessário nós dizermos que para a prática da caridade nós precisamos cumprir um tripé. Que tripé é esse? Em primeiro lugar, fazer o bem. Em segundo lugar, ser indulgente. Em terceiro lugar, perdoar as ofensas. Talvez entre esses três sustentáculos da caridade, talvez o mais fácil deles seja fazer o bem. Porque ser indulgente é ser compreensivo, é entender as dificuldades do outro, entender as imperfeições do outro, não julgar para não ser julgados. Enfim, nós compreendermos, e assim sendo, nós deveremos desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão. E é através da indulgência que muitas vezes é possível nós exercitarmos o perdão. Porque nós, para podermos praticar, evidentemente que nós precisamos ter o amor estabelecido. Entretanto, muitas vezes, basta que nós tenhamos um olhar diferenciado, um olhar onde nós consigamos enxergar naquele indivíduo que faltou, aquele indivíduo que cometeu a falta, uma imperfeição, assim como todos nós as temos, e assim a gente muitas vezes consegue perdoar. Diz os Espíritos: ditoso aquele que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. O que os Espíritos querem nos dizer é o seguinte: se nós amarmos, se nós auxiliarmos aqueles que necessitam, nós não conheceremos a miséria da alma. Ou seja, nesse momento, por exemplo,
Quem não está passando por alguma dificuldade no mundo em que nós vivemos, saindo dessa questão da pandemia, questões materiais, questões emocionais, enfim, há um turbilhão de aflições que estão permeando a sociedade humana. Entretanto, se nós desenvolvermos esse amor que Jesus nos recomenda, não é que nós ficaremos livres dessas aflições, de forma alguma. Entretanto, nós teremos forças, nós teremos coragem, nós teremos capacidade para enfrentarmos todas as situações da vida. E assim sendo, nós não conheceremos nem a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Fácil? Não, não é fácil, é difícil. Mas é possível para aquele que realmente se desafie a cumprir com esse propósito. Continua os Espíritos. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Ou seja, o que eles querem nos dizer é que hoje ainda é assim. Imagine a época de Jesus, quando nós tínhamos um nível de ignorância ainda muito grande, um nível de dificuldade entre as sociedades humanas muito sério, e Jesus vem com essa coisa do amor, do perdoar. Quando te baterem numa face, ofereça a outra. Ou seja, quando ele quis dizer, quando bater numa face, ofereça a outra, não é oferecer a outra face para o cara bater. É quando oferecerem a você a violência, devolva com amor, devolva com carinho. Violência não se resolve com violência, muito pelo contrário. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos, nos afirma os Espíritos. Ou seja, ainda na sociedade atual, nós temos espíritos que estão reencarnando, que ainda são muito presentes nele os instintos, e nós já temos alguns que o sentimento fala mais alto. Quanto mais nós nos deixarmos levar pelos instintos, mais próximo do ponto de partida nós nos encontramos. Que ponto de partida é esse? O ponto de partida é o estágio de simples e ignorante. E qual é o ponto de chegada? O ponto de chegada é o ponto da perfeição. E segundo os Espíritos nos afirmam, é lá onde nós encontraremos a verdadeira felicidade. Aqui na Terra, mundo de provas e expiações, o que na verdade nós temos são lampejos desses momentos de felicidade que nós só alcançaremos quando chegarmos ao estágio de felicidade. Por ora, nós sequer sabemos exatamente o que é essa felicidade, o que sentem os espíritos totalmente felizes. O que nós temos são esses lampejos de alguns momentos que nos fazem felizes. É bom que se diga aqui o seguinte, que essa felicidade a que os Espíritos nos falam é muito diferente da euforia, é muito diferente dessa falsa felicidade que hoje em dia nós verificamos na nossa sociedade. Essa felicidade, por exemplo, muito comum nos festejos regados à bebida, regados ao álcool, regados à droga. Isso não é felicidade. Isso é uma euforia e que muitas vezes, passado aquele momento, a infelicidade bate a porta. A felicidade a que os Espíritos se referem, ela é algo duradouro, é algo que faz presente em todos os momentos da nossa vida. Continua os Espíritos. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Quando nós aqui viemos, Jesus nos deixou essa lei, é porque Ele sabe, Ele conhece que na essência todos nós temos esse amor latente entre nós.
por mais vil, por mais desgraçado que seja uma criatura, ela tem o sentimento do amor, essa essência divina no seu coração. E isso em algum momento vai desabrochar. Conforme nós dissemos da lei do amor, da lei de evolução, que nós nascemos do estágio de simples e ignorante e chegaremos ao estágio de perfeição, isso acontecerá com todos invariavelmente. Todos nós chegaremos um dia a esse estágio de perfeição. O que ocorre e a diferença entre nós é que muitos, para que chegarem ao ponto de perfeição, precisarão de um número de encarnação muito superior ao outro, em função das suas falhas, em função dos seus comportamentos, em função de não cumprir aquilo que Jesus nos disse, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Não é fácil cumprir os evangelhos de Jesus, mas Ele é o caminho para que nós possamos alcançar o estágio de felicidade. Os espíritos superiores. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Prezados ouvintes, prezadas ouvintes, nós podemos assegurar a todos vocês que essa relação entre a criatura e a sua mãe é algo que perdura muito além do berço. Na nossa casa e nas casas espíritas de uma forma geral, nós temos uma reunião específica que é um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Intercâmbio esse que é feito através dos médiuns. Não é raro nós recebermos dentro das nossas instituições espíritos sofredores, espíritos vis, espíritos criminosos, espíritos que estão perturbados na vida espiritual, espíritos que estão precisando de receber como remédio o amor. E na grande maioria das vezes, o caminho para que essas criaturas possam encontrar o roteiro do amor é fazer com que as suas mães, que muitas vezes também se encontram no plano espiritual, possam se aproximar, possam achegar a esse filho, assim como ela fazia quando era criança, que o colocava no colo, que passava a mão em seus cabelos, enfim, que fazia com ele todos os carinhos necessários. Ao repetir esse gesto, muitas vezes brota nessa criatura que está perdida o sentimento de amor, aquela essência, aquela centelha do fogo sagrado que nós já comentamos anteriormente. É impressionante e muito emocionante nós constatarmos o que isso é possível realizar. Diz ainda os Espíritos, os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Como seria bom se, num toque de mágica, a sociedade humana adotasse esses preceitos de não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizesse, que nós fizéssemos todos o bem que estivesse ao nosso alcance de fazer. Com certeza nós teríamos um mundo muito melhor, um mundo mais justo, um mundo mais solidário, um mundo com menos desigualdades,
um mundo com menos violência, um mundo onde nós teríamos o sentimento do amor mais presente entre as criaturas. Nesse momento, nós temos afirmativas do plano superior de que a Terra, o planeta Terra, passa por um estágio de regeneração, ou seja, no futuro, apenas espíritos que já têm o seu grau de melhoramento avançado reencarnarão na Terra. Assim sendo, nós podemos afirmar que um dia, e muito mais próximo do que nós imaginamos, a Terra viverá esse momento. Isso não quer dizer que nós viveremos esse momento, porque nós estamos hoje encarnados na Terra, porque o nosso espírito é compatível com o padrão vibratório do planeta. Entretanto, se a Terra avançar para o estágio de regeneração, apenas espíritos mais avançados, espíritos mais evoluídos, irão reencarnar no planeta, enquanto que aqueles que se mantiverem resistentes, aqueles que relutarem em evoluir, em seguir o caminho que o Mestre Jesus nos recomenda, muito possivelmente terão que reencarnar em outros planetas. Afinal de contas, todos nós chegaremos ao estado de perfeição, não importa como. Nós vamos dar uma parada aqui, vamos ao nosso segundo momento musical e em seguida retornaremos para a parte final do nosso programa. Mãe, eu só queria te dizer que o carinho que tenho em você vale mais que minha vida. Mas, mãe, não vai ser preciso jurar que para minha paz acabar é só você chorar. Mãe, és a luz que me faz enxergar, és a força que tenho no andar pra encarar os sacrifícios que essa vida tem, mãe. Tanta coisa você já passou, mas com a graça de Deus nos criou, em nome do amor. Mãe, és a flor, me acompanhou por toda essa estrada. Sempre quero estar com você pra me aconselhar, não me deixar sofrer. Mãe, és a flor, me acompanhou por toda essa estrada. Sempre quero estar com você pra me aconselhar, não me deixar sofrer. Mãe, eu só queria te dizer que o carinho que tenho em você vale mais que minha vida. Mas, mãe, não vai ser preciso jurar que para minha paz acabar é só você chorar. Mãe, és a luz que me faz enxergar, és a força que tenho no andar pra encarar os sacrifícios que essa vida tem, mãe. Tanta coisa você já passou, mas com a graça de Deus nos criou, em nome do amor. Mãe, és a flor, me acompanhou por toda essa estrada. Sempre quero estar com você pra me aconselhar, não me deixar sofrer. Mãe, és a flor, me acompanhou por toda essa estrada. Sempre quero estar com você pra me aconselhar, não me deixar sofrer.
Estamos retornando para a parte final do nosso programa. Talvez vocês que estão acostumados a nos ouvir tenham estranhado essa última música que nós tocamos, um pagodinho, mas entendemos que a música é a expressão do amor, a expressão de tudo de bom que nós temos em relação aos nossos sentimentos. E quando a letra da música é coerente, por que não expô-la? Se vocês prestaram atenção na letra dessa música, ela fala com muito carinho, com muita emoção sobre o amor de mãe, sobre tudo aquilo que ela representa para todos nós. Conforme dissemos no início, o nosso programa é um patrocínio da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, uma realização. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel. As nossas reuniões públicas ocorrem todas as segundas e quintas, a partir das 20 horas. Se você tiver interesse, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, venha nos visitar. Será um prazer recebê-lo, será um prazer recebê-la para que nós possamos juntos estudarmos essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora, essa doutrina que faz com que possamos evoluir gradativamente até chegarmos ao estágio de perfeição. Dando continuidade ao nosso bate-papo, ao nosso programa, nós vamos fazer a leitura de mais uma mensagem que tem como tema Mãe e que está registrada no livro Luz no Lar. Foi uma mensagem ditada pelo Espírito Irmão X ao médium Francisco Cândido Xavier. E ela diz assim: Mãe, quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam perplexos. Quase impossível. Seria Senhor da vida eterna quem se entregara na cruz expirando entre malfeitores? Maria Madalena, porém, a renovada, vai ao sepulcro de manhãzinha e, maravilhosamente surpreendida, vê o Mestre, ajoelhando-se aos pés. Ouve-lhe a voz repassada de ternura. Fixa-se-lhe o olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão se lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior. O jardim reacendia perfumes para a sua sensibilidade feminina. A sepultura estava aberta, compelindo-a a raciocinar. Para que a gravação das imagens tornasse bem clara, lavando-lhe todas as dúvidas da imaginação, Maria julgou a princípio que via o jardineiro, antes da certeza, a perquirição da mente precedendo a consolidação da fé. Embriagada de júbilo, a convertida de Magdala transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhe falam sobre o Mestre que partiu. Pedro e João acorrem presurosos e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados. No colégio dos seguidores, travam-se polêmicas discretas. Seria? Não seria? Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús, que lhe reconhece a presença ao partir do pão e depois aparece aos 11 cooperadores num salão de Jerusalém. As portas permanecem fechadas e, no entanto, o Senhor demora-se junto deles, plenamente materializado. Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é melancólico. Diz-nos João Marcos
que o Mestre lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração. Exorta-os ao que os vejam, que o apalpem. Tomé chega a consultar-lhe as chagas para adquirir a certeza do que observa. O celeste mensageiro faz-se ouvir para todos. E mais tarde, para que convençam os companheiros de sua presença e da continuidade do seu amor, segue-os em espírito no labor da pesca. Simão Pedro registra-lhe carinhosas recomendações ao lançar as redes e encontra-os nas preces solitárias da noite. Em seguida, para que os velhos amigos se certifiquem da ressurreição, materializa-se num monte, aparecendo a 500 pessoas da Galileia. No Pentecostes, a fim de que os homens lhe recebam o Evangelho do Reino, organiza fenômenos luminosos e linguísticos, valendo-se da colaboração dos companheiros ante a judeus e romanos, partos e medas, gregos e elamitas, cretenses e árabes. Maravilha-se o povo, habitantes da Panfilha e da Líbia, do Egito e da Capadócia, ouvem a boa nova no idioma que lhes é familiar. Decorrido algum tempo, Jesus resolve modificar o ambiente farisaico e busca Saulo de Tarso para o seu ministério. Entretanto, para isso, é compelido a materializar-se no caminho de Damasco à plena luz do dia. O perseguidor implacável, para convencer-se, precisa experimentar a cegueira temporária após a claridade sublime, e para que Ananias, o servo leal, dissipe o temor e vá socorrer o ex-verdugo, é imprescindível que Jesus o visite em pessoa, lembrando-lhe o obséquio fraternal. Todos os companheiros aprendizes, seguidores beneficiários, solicitaram a cooperação dos sentidos físicos para sentir a presença do Divino ressuscitado. Utilizaram-se dos olhos mortais, manejaram o tato, aguçaram os ouvidos. Contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo do seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma, e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Seu filho, seu amor e sua vida, poderia acaso morrer? Embora a saudade angustiosa consagrou-se à fé no reencontro espiritual no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. Homens e mulheres do mundo que a vez de afrontar um dia a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecido plenamente no dia imediato ao de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos chamados ao imediatismo da luta humana passarão a desconhecer-vos talvez por completo. Mas se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra, regozijar-vos-eis além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis amados e felizes para sempre. Conforme dissemos, é uma mensagem ditada pelo Espírito de Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Em resumo, o que essa mensagem quer nos passar? Ela nos passa que foi assim, da passagem de Jesus, desde a sua crucificação, ao encontro com Madalena, com Joana de Cúzia e os discípulos, e todos de alguma forma precisaram perceber a presença do Mestre Jesus através dos seus sentidos físicos. Entretanto, havia uma pessoa
que dispensou todos esses toques, todas essas associações, todas essas visões, que foi Maria, a sua mãe. Em momento algum Jesus lhe apareceu. Ela simplesmente acreditou que o Filho bem-amado vivia eternamente. E diz mais a mensagem, que para onde formos após o nosso desencarne, após a nossa morte, nós teremos um coração de mãe pulsando em nosso favor. Se a mãe ainda estiver física, se ela ainda estiver encarnada, esse coração pulsará na terra. Mas também podemos assegurar que mesmo no plano espiritual, o coração de mãe continua pulsando pelos seus filhos, procurando ajudá-los na medida das suas limitações e na medida das suas necessidades. Encontramos muitas mães que sofrem com o sofrimento dos seus filhos e elas precisam ajudá-lo para que, em ajudando os seus filhos, elas também sejam ajudadas. Como já dissemos no decorrer deste estudo nosso, o amor de mãe é um belo exemplo que nós, seres humanos, temos em nossas vidas para que nós possamos tentar, buscar, dentro das nossas limitações, praticar esse mesmo sentimento de amor em relação a todas aquelas pessoas com quem nós convivemos. Só assim, um dia nós teremos felicidade, alcançaremos o estágio de evolução, de progresso moral. Assim sendo, meus amigos, minhas amigas, não acreditem que haja esterilidade, não acreditem no endurecimento do coração humano, porque quando ele é exposto ao verdadeiro sentimento do amor, ele, mesmo que contra a vontade, ele acaba cedendo, porque o amor é um imã e não é possível ao ser humano resistir a esse imã. Muitas vezes demora, muitas vezes requer muita paciência, mas tenha certeza que é possível. Quantas vezes nós verificamos, através desse intercâmbio com o plano espiritual, e que nós precisamos, muitas vezes, receber um espírito sofredor durante algum tempo, para que nós possamos demovê-lo desta ideia, muitas vezes de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa, mas exposto ao sentimento do amor, isso acaba acontecendo. E não raras vezes, como já dissemos anteriormente, a mãe é um instrumento valioso na busca de fazer com que o sentimento de amor brote no coração desse espírito, porque ao contato do amor vivifica e fecunda os germes que está latente nos nossos corações. E quando nós tivermos todos os seres humanos, ou pelo menos a maioria, exercitando esse sentimento do amor e colocando em prática, a terra será purificada e nós teremos maior felicidade, maior harmonia no nosso planeta. O amor materno é um sentimento instintivo e, ao mesmo tempo, um sentimento comum a todos os homens e animais. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos e, por esse amor, ela acaba desenvolvendo um interesse na conservação deles. Isso seja a mãe animal ou a mãe ser humano. Só que no animal, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa quando é desnecessário, se tornam os cuidados. Assim a gente vê nas criações, nos animais, sejam eles domésticos ou sejam eles selvagens, via de regra, a mãe cuida do animal, cuida da sua cria, até ele poder, como diz, se virar. A partir do momento que ele começa a desenvolver as suas aptidões naturais, a mãe se desgarra do seu filho. Entretanto, no ser humano, esse amor, esse cuidado persiste pela vida inteira e
na maioria das vezes, é um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo, como nós já dissemos anteriormente. É sabido que nós temos algumas situações onde existe uma certa aversão da mãe em relação ao filho. São poucos casos, mas eles acontecem e, via de regra, isso se dá por conta da lei de causa e efeito. Alguma situação que vem de vidas anteriores para ser resgatada na atual existência. É importante também nós fazermos aqui um adendo em relação à questão filho-mãe, mãe-filho. Muitas vezes a gente observa a ingratidão dos filhos, muitas vezes a gente observa desgostos que os filhos causam aos seus pais, causam às suas mães. E aí, o que cabe é nós avaliarmos o seguinte: será que mesmo nessas situações as mães, os pais têm obrigação, têm necessidade de dispensar a ternura, o carinho para com seus filhos? Uma das características do amor, da forma como Jesus nos recomenda, é que ele seja totalmente contrário a qualquer desejo de retorno, a qualquer desejo de você receber em troca qualquer coisa. Assim, se os pais, mães e pais deixam de ter ternura, deixam de amar seus filhos por conta de alguma ingratidão, eles estão devolvendo o mal com o mal. Assim sendo, é necessário que, mesmo que haja esse desgosto, os pais precisam buscar uma superação. Como vocês veem, aqui eu já me refiro aos pais e não à mãe especificamente, porque a responsabilidade é de ambos. Embora, na grande maioria das vezes, a gente observe que quem exerce realmente esse papel são as mães. São elas quem mantêm, quem nutrem por seus filhos um carinho todo especial por toda a sua existência. Então é o que nós gostaríamos de deixar aqui como mensagem para vocês. Um forte abraço em todas as mães, muitas felicidades em seus dias, em seu dia que virá no dia de amanhã, e que você possa continuar a sua missão sublime nesse planeta de provas e expiações. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estende sobre nós vossas mãos. Olhai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim.